Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, querido irmão, querida irmã, bom dia, sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Estamos reunidos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Logo pela manhã, nós fazemos a oração do Ângelus, buscando consagrar as nossas vidas, consagrar o nosso dia a nosso Senhor Jesus Cristo, contando com a força e com a intercessão da Santíssima Virgem Maria, que rezou essas palavras, que disse: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E toda a vida de Nossa Senhora foi assim, dada, entregue a Deus e à sua vontade, vivida em Jesus Cristo. Com o exemplo de Nossa Senhora, nós também queremos viver em Jesus Cristo já aqui na terra, para, se Deus quiser, com a graça de nosso Senhor, alcançarmos a pátria celeste, alcançarmos o céu. É claro, como nós sabemos, nós não somos perfeitos e por isso nós devemos sempre olhar para o nosso interior, sempre fazer uma reflexão para entender o que em nós precisa ser mudado, o que em nós ainda precisa ser conformado a nosso Senhor Jesus Cristo. E quem joga a luz no nosso interior, nos nossos corações, é a palavra de Deus. Então, através da palavra de Deus, nós, com um pouco mais de consciência, com um pouco mais até mesmo de liberdade no espírito, conseguimos nos entregar um pouquinho mais a cada dia a nosso Senhor. Irmãos, existe uma oposição que você, claro, já sabe. Uma oposição entre a vontade de Deus e a vontade do mundo. Existe uma oposição, uma divergência naquilo que agrada a Deus e naquilo que agrada ao mundo. Existe uma divergência nas coisas de Deus e nas coisas do mundo. À medida em que nós vamos lutando na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada de fé, à medida em que nós vamos buscando viver como católicos verdadeiros, honrando o nosso batismo, o batismo que nós recebemos, nós vamos percebendo isso, não é verdade? Tem coisas que, se nós fazemos, nós pensamos, opa, peraí, isso não está muito legal com aquilo que eu escolhi viver. Isso aqui não faz parte do ser católico. Ou então, quando nós conseguimos crescer um pouquinho na virtude, na graça, quando nós conseguimos crescer um pouquinho na espiritualidade, na vida de oração, nós ficamos até mesmo também felizes. Nossa, acho que eu consegui agradar a Deus com essa minha atitude, é pela graça de Deus que eu consegui chegar aqui.
Então, vocês percebem? Uma coisa não condiz com a outra. E aí, se nós começarmos lá pelo básico, nós podemos nos lembrar que o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse isso. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. O reino dos céus, o reino de Deus, não é deste mundo. Não se compara aos reinos do mundo. No mundo, por exemplo, nós encontramos corrupção, nós encontramos injustiças, humilhações, problemas e mais problemas, não é verdade? Nós encontramos morte, nós encontramos o pecado, nós encontramos maldade e tantas outras coisas perversas. Assim funciona o mundo, assim funciona a mundaneidade. Claro que nós precisamos entender que nós vivemos no mundo e nós devemos ser católicos, nós devemos ser fervorosos, nós devemos ser amantes de Jesus Cristo no mundo. Mas nós não podemos ser do mundo, nós não podemos ser mundanos, nós não podemos nos entregar às corrupções, às injustiças, às coisas más que existem no mundo. Por outro lado, em Deus não há nada disso. Se no mundo existe tanta maldade, tanta injustiça, em Deus não tem nada disso. No reino de Deus, o que teremos é a paz constante. No reino de Deus nós temos paz abundante, nós temos alegria eterna, a alegria de viver em Deus. Nós temos gozo, nós temos tranquilidade. Na Pátria Celeste nós viveremos completamente saciados. De fato no céu, de fato no reino de Deus nós temos vida, porque nós temos a presença de Deus. Não há morte, não há tristeza, não há dor, não há sofrimento, não há problemas. E sim a presença de Deus. A alegria de vivermos na presença de nosso Senhor. São coisas que nós não conseguimos nem mesmo imaginar, em sua grandeza, em sua quantidade. Essa é a alegria do céu. Só que nós podemos já antecipar a alegria do céu aqui. Nós fazemos parte da construção do reino de Deus aqui, na nossa vida terrena. À medida em que nós vamos deixando as coisas do mundo para abraçar as coisas de Deus. E aí dessa forma nós compreendemos, irmãos, que viver como mundanos, viver entregues aos prazeres, à falsidade do mundo, é completamente oposto a viver em Deus, a viver como participantes do seu reino. Porque se nós agradamos o mundo, nós não agradamos a Deus. Se nós fazemos as vontades do mundo, nós não fazemos as vontades de Deus. Se nos conformamos ao mundo, nós não nos conformamos a Deus. Se seguimos o mundo, nós não seguimos a Deus. Isso é básico, só que isso tem que ser uma constante no nosso pensamento e mais do que isso, nos nossos corações. Porque todas as nossas escolhas devem ser avaliadas com base nisso. Eu estou fazendo isso para agradar a Deus porque eu amo a Deus, ou eu estou fazendo isso por mim mesmo, porque é uma tendência mundana? Isso deve balizar as nossas decisões. Agora, o que nós ganhamos seguindo o mundo? Porque se nós entendemos que seguir o mundo é ruim, e claro, nós vamos ver daqui a pouquinho que é de fato ruim, por que nós seguimos o mundo? Primeiro porque existem em nós as concupiscências, as más inclinações, as nossas tendências. Quando nós fazemos esse comparativo entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, nós podemos também olhar por um outro comparativo, fazer um outro comparativo, que são as coisas que agradam a carne e as coisas que agradam o Espírito, ou seja, as coisas elevadas e as coisas terrenas em nós. Vira e mexe, nós nos colocamos no centro das nossas vidas, vira e mexe, a nossa intenção é nos agradar ao invés de agradar a Deus. E aí nós buscamos nos agradar com as coisas do mundo, com os prazeres terrenos, com os prazeres passageiros, sejam eles quais forem. Só que nós fazemos isso, claro, de forma desordenada. Porque, primeiro, nós estamos, entre aspas, nos amando antes de amar a Deus. E isso, de maneira alguma, é amor. Mas é um amor desordenado por nós mesmos, né? Nós nos colocamos no centro, nós nos colocamos como os mais importantes da face da Terra, do universo, e aí nós queremos nos agradar. Só que nós nos agradamos de maneira desordenada porque, primeiro, não estamos nos amando com o amor de Deus, e segundo, porque as coisas que nós buscamos para nos agradar, para nos satisfazer, nunca irão satisfazer os desejos da nossa alma. Porque a nossa alma, como você bem sabe, deseja Deus, deseja o eterno, deseja o infinito.
Mas enfim, nós nos utilizamos das coisas do mundo, dos prazeres mundanos, para nos satisfazer hoje, amanhã, daqui a pouco. Só que isso não se sustenta. Não se sustenta de maneira alguma. Nenhum prazer mundano, nenhum prazer das criaturas podem nos satisfazer completamente, da mesma forma como Deus nos satisfaz. Nenhum prazer mundano, nenhuma água do mundo, vamos dizer assim, é capaz de encher o buraco, o vazio que existe entre nós, que existe dentro de nós, porque esse vazio só pode ser completado, preenchido por Deus, pelo tudo que é Deus. E aí quando nós percebemos na dor que as coisas do mundo não nos satisfazem, que as coisas do mundo não nos alegram como nós queríamos que nos alegrasse, nós caímos no sofrimento. E aí nós já nos percebemos na escravidão das coisas do mundo, porque vêm os vícios. O contrário de virtude é o vício. Veja, o vício é quando nós temos uma prática ruim que se torna hábito. Por exemplo, o vício da bebida. Quando alguém se entrega ao vício da bebida, ele habitualmente bebe. E bebe, claro, de forma exagerada, desordenada. Vira um hábito. E aí é um hábito ruim, porque nós sabemos que dos malefícios. Ou o vício do cigarro, ou o vício da gula, ou o vício da luxúria, ou o vício da inveja, da fofoca. Tudo isso são hábitos ruins. São comportamentos ruins que se tornaram hábito nas nossas vidas. Como eu disse, o contrário de vício é virtude. Se o vício é um hábito ruim, a virtude é um hábito bom. É quando nós, com certa constância, vamos adquirindo pelo exercício bons costumes, boas atitudes. Por exemplo, a virtude da paciência. A paciência ela precisa ser exercitada. E à medida em que ela vai sendo exercitada, que nós vamos, com resignação, sofrendo calados, com resignação, não murmurando, segurando um pouco a nossa ira, pedindo a graça do Espírito Santo para atravessar os problemas da vida. Dessa forma, a paciência vai crescendo em nós. E quando a paciência cresce em nós, ela se torna de fato uma virtude. Nós adquirimos a virtude da paciência. Nós adquirimos o hábito da paciência. E adquirindo o hábito da paciência, nós aprendemos a sofrer, por exemplo. Nós sofremos com mais suavidade, com mais serenidade. Nós conseguimos abrir os nossos olhos no meio de todos aqueles problemas, no meio daquela multidão de bagunças e desordens, nós conseguimos abrir os nossos olhos e até mesmo achar uma solução com maior velocidade, com mais rapidez e uma solução mais eficaz. Percebem? É um exercício. Então, dessa forma, a virtude vai crescendo em nós. Mas voltando ao que eu dizia, quando nós nos entregamos às coisas do mundo, nós nos tornamos escravos pelo vício das mesmas coisas do mundo, dos prazeres do mundo. E ser um viciado é sempre ruim. Isso sempre traz dor para nós. Mais do que isso, quando nós nos entregamos às coisas do mundo, nós ficamos completamente carentes, porque nada do mundo pode nos saciar. Nós percebemos que somos vazios, que não há nada que preencha o nosso interior. E aí? Nós caímos no desespero. Nós perdemos o sentido da vida. E aí nós ganhamos a morte. E infelizmente, tantas vezes, de fato, a morte terrena aqui. Mas não é nem sobre isso que eu estou me referindo, eu digo da morte eterna, porque se nós morrermos dessa forma, em pecado mortal, se nós morrermos nos vícios, nós iremos para o inferno. Então, se entregar às coisas do mundo é se entregar à morte. Em compensação, quando nós nos decidimos por seguir a Cristo, nós temos outros presentes. Nós temos os remédios para as nossas feridas. Nós temos o cuidado com as nossas dores. Nosso Senhor cuida de nós. Ele enfaixa as nossas feridas e as cura. Está na Sagrada Escritura. Nós ganhamos força na caminhada. Eu dei aqui o exemplo da virtude da paciência. Isso nos ajuda a caminhar. E isso de fato melhora as nossas vidas, irmãos. Em meio ao sofrimento, isso melhora as nossas vidas. Porque nós temos a paciência na tribulação, no sofrimento. Nós ganhamos o amor, o dom divino, o dom do Espírito, o Espírito de Deus. E aí nós não nos tornamos escravos de maus senhores. Nós não nos tornamos escravos do mundo. A nossa vida ganha de fato um novo sentido, e esse sentido é estar na presença de Deus, é viver a felicidade dos filhos de Deus, é o céu, é a eternidade. Quando nós nos decidimos
por seguir a Cristo, nós ganhamos o próprio Cristo. E Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Por isso que as coisas do mundo nunca serão conciliadas com as coisas de Deus, nunca. Nunca, porque um nos dá a morte e o outro nos dá a vida. Só que, irmãos, seguir a Cristo tem um preço. Nós seremos julgados pelo mundo. Nós seremos condenados pelo mundo. Desde o início da igreja é assim. A igreja sempre sofre perseguições, irmãos. Nós vemos aí o caso da Nicarágua, por exemplo, que ganhou repercussão e infelizmente está acontecendo. Nós precisamos rezar pela igreja local de Nicarágua. Mas desde sempre a igreja sofre perseguições e sofreu perseguições ainda muito piores. Quantos mártires nós tivemos e ainda temos? Quantos homens e mulheres morreram em nome de Cristo, testemunhando um amor incondicional por Jesus Cristo? Então, a perseguição está aí. O mundo ele não aceita os filhos de Deus. Tanto que o príncipe deste mundo é o inimigo. É o diabo, é o demônio. Então o mundo não aceita os filhos de Deus. E o mundo sempre vai tentar nos derrubar, o mundo sempre vai nos puxar para baixo. Assim como também a nossa carne nos puxa para baixo, assim também como o demônio nos puxa para baixo. São Paulo mesmo disse isso, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 20 em diante. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Então aqui ele está falando do pecado original, da nossa realidade decaída, da nossa realidade de pecadores. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então existe uma esperança para nós. Nós sofremos? Sim. Nós somos frágeis? Sim. Nós temos a corrupção do pecado? Infelizmente temos, mas há esperança para nós. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que em dores de parto até o presente dia. Isso mudou desde São Paulo para cá? Não. A criação ainda sofre. A criação ainda geme em dores de parto. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção e a redenção do nosso corpo. Porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança? Então, irmãos, os sofrimentos existem, as dores estão aí, só que nós temos a esperança da salvação. São Paulo disse, nós já fomos salvos na esperança, porque Jesus Cristo já morreu na cruz, Jesus Cristo já alcançou o céu para nós. Agora, nós ainda vivemos neste mundo e esperamos chegar na glória futura, e é essa esperança a nossa salvação. Agora, quando nós vemos essa esperança, ela já se concretizou para nós? Não é essa a realidade? Quando nós conseguimos ver aquilo que esperamos, isso já não é uma realidade para nós? Só que por isso nós precisamos, para que isso aconteça, nós precisamos escolher Deus e não o mundo. E como eu disse, no mundo nós temos tribulação, e quando nós escolhemos Deus, nós sofreremos perseguição, nós sofreremos as dificuldades. Vejam, irmãos, para nós terminarmos, o que eu quero dizer é o seguinte: existem motivos para sofrer? Infelizmente sim. É fácil superar as dificuldades, os problemas, os obstáculos? Não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Só que nós podemos fazer uma escolha, que é vivenciar todas essas dificuldades, esses sofrimentos, e muitos desses sofrimentos são inevitáveis de fato. Nós podemos escolher vivenciar tudo isso com Deus ou sem Deus. Sem Deus, nenhum sofrimento vale nada. Nenhum sofrimento tem valor. É só dor. É só dor. E além do mais, irmãos, se nós decidirmos caminhar longe do Senhor, nós iremos trazer para dentro de nós, para as nossas vidas, outras angústias, outras tribulações, outros problemas, outros sofrimentos que são completamente desnecessários. E aí, quando nós escolhemos andar longe do Senhor, esses sofrimentos que nós adquirimos, somos nós que buscamos, com as nossas próprias mãos. Veja, na naturalidade, vamos pensar assim, no normal do mundo já é difícil caminhar. Imagine longe do Senhor, com mais problemas ainda, com a ferida do pecado, com a dor do pecado, com o sofrimento que o pecado nos dá. Porque longe do Senhor nós somos cegos, nós somos incapazes de fazer qualquer tipo de discernimento. Nós somos incapazes de discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Sem Deus nós não conseguimos ver isso, irmãos. Só que
se nós estamos aqui, neste momento, fazendo essa oração, se você chegou até aqui, quase 20 minutos de vídeo, se você ainda continuou escutando essa falação, é sinal de que você e eu, no mínimo, de que nós queremos caminhar com Jesus. No mínimo, nós queremos caminhar com Jesus. E eu sei que muitos de nós podemos aqui estar sofrendo nesse momento. Muitos de nós podem estar angustiados. Muitos de nós podem até mesmo estar sofrendo mais por ter escolhido seguir Jesus do que quando estavam no mundo. Eu sei que essa pode ser a realidade de muitos de nós. Só que, irmãos, como continua São Paulo na carta aos Romanos, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos segundo os seus desejos. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então vejam só, se nós decidimos seguir a Cristo, se escolhemos não fazer aquilo que o mundo quer que façamos, se nós lutarmos para não cedermos às tentações e corrupções do mundo, isso irá, claro, gerar um sofrimento em nós. Escolher por Jesus Cristo, inevitavelmente, vai gerar um sofrimento em nós. Por quê? Porque nós nos decidimos por Cristo, então nós renunciamos o mundo. E qualquer renúncia é difícil de fazer. A renúncia gera um sofrimento. Não é fácil renunciar, é doloroso, é difícil. Só que, irmãos, se nós fizermos isso sem reclamar, sem murmurar, lutando para ser fiel a Jesus Cristo, tendo a consciência de que se Jesus sofreu, por que eu não vou sofrer? Tendo a consciência de que se eu estou sofrendo, eu posso me unir a Jesus Cristo em seu sofrimento, em sua paixão e ser suportado por Ele, irmãos, os nossos sofrimentos, as nossas dores serão um caminho para que nós amemos a Deus. E quem ama a Deus tem a vida nele. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês percebem como que o sofrimento pode ser um caminho para o nosso amor de Deus, para o nosso amar a Deus? Quando nós sofremos unidos a Jesus Cristo. Quando nós sofremos oferecendo tudo isso, essas nossas renúncias, essas nossas dores e até mesmo a nossa atitude de não reclamar por amor a Deus, para nos unir à paixão de Cristo. E como eu disse lá no início, a paciência, a virtude da paciência que o Senhor nos dá, ela faz com que até mesmo os nossos sofrimentos fiquem um pouco mais leves. Então vale a pena sofrer com Cristo. Sofrer sem Ele não adianta nada. E como nós temos que passar pelo sofrimento, então passemos com o Senhor. Quem morrer com Cristo, com Ele ressuscitará. Ele mesmo disse isso. E aí por tudo isso, irmãos, Jesus, no Evangelho de hoje, diz o seguinte: quando estas coisas começarem a acontecer, ou seja, as perseguições, as mortes, as divisões, as separações, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Irmãos, vale a pena dar a vida por Jesus Cristo. Vale a pena lutar. É fácil? Não é. Não é mesmo fácil, mas vale a pena. A nossa libertação está próxima. É permanecendo firmes que nós ganharemos a vida. O Senhor nos disse no Evangelho de ontem. É permanecendo firmes que ganharemos a vida. Sofremos? Sim. Mas, como está escrito, e como São Paulo disse, por amor de Deus, por amor de Jesus Cristo, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Somos mais que vencedores, irmãos, se permanecermos em Jesus Cristo. Nossa Senhora permaneceu em Jesus Cristo o tempo todo. Quando nós meditamos as 7 dores de Nossa Senhora, nós vemos isso. Ela sofreu. Foi doloroso para Nossa Senhora, mas ela saiu vencedora, é claro, porque estava completamente unida a seu Filho Jesus Cristo e completamente entregue à vontade de Deus. Sigamos o exemplo da Virgem Maria, sigamos o exemplo de São Paulo, sigamos o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso modelo, o homem Deus, aquele que nos sustenta. Sejamos entregues à vontade de Deus e já que passaremos por tribulações e sofrimentos, que seja junto de nosso Senhor. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa,
esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Irmão e irmã, deixe o seu joinha, obrigado por rezar conosco, se inscreva no canal também, deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração, e nós voltamos ao longo do dia, tá certo? Eu espero por você. Fiquem com Deus.